Pessoal, então hoje nós vamos aprender um método de cálculo de quantidades de lâmpadas para ambientes, né? Quando a gente precisar fazer essas contas. Existem métodos assim que são parecidos, né? Então, esse chama método das eficiências, é um dos que a gente tem. Todos são bem parecidos, né? Tem o método de lumens, tem mais ou menos a mesma ideia aí de continhas, tá? Às vezes vai variar uma coisinha ou outra, mas basicamente a gente tem mais ou menos as mesmas respostas, né? Não é nada que a gente tenha uma quantidade de lâmpadas muito maior de um para o outro, tá? Então, pode acontecer, às vezes, de ter um pouquinho a mais, mas nada muito relevante, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, esse tipo de cálculo, geralmente a gente faz para ambientes onde a gente tem uma necessidade maior de quantidade de luz, como num ambiente de trabalho, tá? Dificilmente a gente faz esse tipo de cálculo para um ambiente, como um ambiente residencial, onde a quantidade de luz necessária é muito baixa, né? E também a gente vai fazer uma iluminação, às vezes, mais de efeito e tal. Então, a preocupação maior é para ambientes onde a gente tenha pessoas que estão esforçando a vista ali para trabalhar, né, para estar na frente do computador, para fazer um desenho, qualquer ambiente onde a pessoa passe muito tempo ali, né? Então, essa é a preocupação maior na hora de fazer uma continha dessas, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui, eu já vou explicar a teoria fazendo um exemplo, tá? Porque não adianta, né, eu explicar toda a teoria e depois a gente fazer. Então, eu já peguei um exemplo e a gente vai seguir eu já vou explicando e a gente já vai fazendo juntos, tá bom? Então, aí vocês têm essa tabelinha que tá no arquivo do Word e ela tá toda dividida aí em alguns parâmetros, né? Então, vocês têm aí o recinto, né? A atividade, aí vocês têm a descrição do ambiente, as características da iluminação, as lâmpadas iluminárias, o cálculo de controle e o consumo da instalação, tá? Então, eu vou explicar cada item da tabela para vocês, como que vocês vão completar aí a tabela, tudo certinho, tá? Então, eu quero que vocês completem a tabela junto comigo, que vocês façam as continhas aí, tá? E aí a gente vai já tirando as dúvidas. Então, vocês podem me interromper quando tiverem alguma dúvida. Não deixem passar, porque senão vai virando uma bola de neve. Tá? Então, não deixem passar nada que vocês não entenderam, e daí a gente vai voltando, se for necessário, refazendo algumas continhas, tá? Então, assim, nos slides, até eu já coloquei esses slides lá no estúdio, eu não fui colocando as respostas da tabela, porque eu quero que vocês façam junto comigo. Então, vocês vão me dizer aí quanto que tá dando as respostas e tudo mais. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, a primeira coisa que a gente precisa para fazer as contas é pegar os dados, né, desse ambiente que a gente está trabalhando, tá? Então, nesse exemplo aqui, nós temos um escritório de contabilidade e nesse escritório de contabilidade vão acontecer atividades administrativas, né? Então, a gente vai ter pessoas fazendo leitura, né? Mexendo com documentos. E também nós temos o uso do computador, né? Que hoje, basicamente, os ambientes de escritório, né? Todos têm uso do computador. Então, qual que é o objetivo da iluminação num espaço desse? Primeiro, proporcionar boas condições de trabalho. Né? Então, que as pessoas elas não precisem forçar tanto a vista, tanto a sua visão para realizar as suas tarefas. Né? Então, que a gente tenha uma quantidade de luz suficiente para realizar a tarefa que vai acontecer ali.
A gente também deve evitar que ocorram reflexos na tela do computador, né? Porque isso não é interessante, né? Vai para os olhos das pessoas, causa ofuscamento em alguns casos, né? Ou até mesmo só fica ali aquele reflexo da lâmpada, às vezes, na tela, que fica atrapalhando a gente enxergar direito, né? Então, a gente vai evitar esses reflexos. E também a gente vai evitar um alto consumo de energia. Então, nós vamos buscar fazer uma iluminação que seja eficiente, que não gaste tanta energia, tá bom? Então, eu coloquei aqui esses objetivos para esse exercício que nós vamos fazer. Aí, beleza. Então, tenho ali, né, a parte, né, mais teórica ali do meu ambiente, e agora eu vou para a parte ali de dimensão física do meu recinto, né? Então, vocês estão vendo aí a plantinha, né, do escritório, e esse escritório, então, ele tem 10 metros de comprimento por 7,5 de largura, tem um pé direito de 3,5 metros, e o plano de trabalho tem 80 centímetros. Então, vocês já vão começar a completar a tabelinha de vocês. Então, lá na tabelinha, vocês têm lá o recinto e o tipo de atividade, né? Então, lá no recinto, vocês vão completar que é um escritório de contabilidade, e a atividade, né? Atividades administrativas e uso de computador, tá? Então, completem lá a tabelinha de vocês. E aí, quem já completou a partezinha de cima, já pode começar a completar a parte da descrição do ambiente, que a gente tem as informações aqui, ó. Então, na linha 1, a gente tem lá o comprimento da sala, que tá lá um azinho minúsculo. Então, a gente tem aqui, ó, a sala tem 10 metros de comprimento. E na linha 2, a gente tem a largura da sala, que também em metros, 7,5 metros, tá aqui, ó. Então, completem lá a linha 1 e a linha 2. Aí, completando a linha 1 e a linha 2, vocês podem completar a linha 3. A linha 3 pede lá para a gente colocar a área do ambiente. Então, a área, o Azinho vezes o Bzinho, né? Então, a gente vai ter lá 10 vezes 7,5. Então, nós temos 75 metros quadrados nessa sala, tá? Então, completem lá a terceira linha com 75 no quadradinho que está vazio lá. Tranquilo até aqui, né? Depois, na linha 4, tá pedindo lá o pé direito da sala. O pé direito tá aqui também, ó. O pé direito da sala é de 3,5 metros. Então, vamos completar lá a linha 4 também. E essa informação aqui, ó, da altura do plano de trabalho, por enquanto nós vamos guardar ela, que nós vamos utilizar essa medida aqui para a gente completar a linha 5, que é o pé direito útil, tá? Então, por enquanto, a gente só guarda essa informação, que o nosso plano de trabalho tem 80 centímetros, né, de altura. Tranquilo? Então, completamos até a linha 4 por enquanto. Não se esqueçam de qualquer coisa me chamar no microfone, tá? Que Prof, você pode repetir a linha 3 e a linha 4? Uhum. Então, na linha 3, a gente tem a área, né? Então, a área vai ser
comprimento vezes largura. 10 vezes 7,5 dá 75 metros quadrados. E na linha 4 é o pé direito, que está aqui, ó, 3,5 metros. Aí guardamos a informação aqui, que o nosso plano de trabalho tem 80 centímetros, e vamos para a próxima linha, que é o nosso pé direito útil, tá? Vocês lembram lá, quando a gente estava fazendo as continhas de iluminação natural, que a gente precisava descobrir lá na sala quantos pontos a gente ia medir, que a gente fazia uma continha super parecida com essa daqui, né? Na verdade, mesma fórmula, que é o índice do recinto, né? A gente usa o índice do recinto também aqui para iluminação artificial. Então, aqui, esse índice do recinto, ele é uma relação entre as medidas do local, entre as medidas de comprimento, largura e altura. Então, a gente tem lá que o índice do recinto, que é o K, tá? Tem esse desenho aqui porque é de luz direta, vai ser igual a A vezes B, né, comprimento, vezes largura, dividido pelo pé direito útil, vezes A mais B, tá? Comprimento mais largura. Então, gente, lá na iluminação natural, vocês lembram que esse Hzinho aqui, esse pé direito útil, ele era a distância entre o meu ponto ali o meu plano de trabalho e a verga de cima lá da janela. Lembram disso? Agora, aqui na iluminação artificial, o nosso pé direito útil, ele vai ser a distância entre o nosso plano de trabalho e a luminária, tá? Então, se essa luminária, ela for de embutir, vai ser a distância entre o teto e o plano de trabalho. Agora, se ela for uma luminária pendente, a gente vai ter que diminuir a altura do pendente. Então, vejam aqui, ó, nesse desenho. Então, o meu pé direito útil é a diferença entre o plano de trabalho e a luminária, ó. Isso aqui é meu pé direito útil. Porque lembram lá, quando a gente estudou o que era a iluminância, a gente viu que a iluminância ela está ligada com a distância entre a minha lâmpada, né, minha luminária, e meu plano de trabalho. Então, é aqui, né, que a gente vai ter essa relação da iluminância. Então, eu vou, né, para eu achar o meu pé direito útil, eu vou pegar a minha altura total aqui do pé direito, menos a altura do plano de trabalho, e se a minha luminária for pendente, eu também vou diminuir aqui a altura do pendente, tá? No caso aqui do nosso exercício, aqui, gente, é o arquiteto, né, que está fazendo a conta, que vai definir que tipo de luminária que ele quer. Então, aqui, nesse caso, no nosso exemplo, nós vamos definir que a gente vai querer uma luminária de embutir, tá? Então, a gente quer que a luminária fique rente ao teto. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apenas diminuir a altura do pé direito do nosso plano de trabalho, tá? Então, eu não vou ter uma luminária pendente. A gente vai escolher uma luminária que seja de embutir lá no teto. Então, ó, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar... Vou voltar aqui só um pouquinho, tá? A gente vai pegar o pé direito, que é de 3,5, e vai diminuir a altura do plano de trabalho, para a gente achar o nosso pé direito útil. Porque daí a altura do pendente é 0, tá? A gente não tem o pendente, a luminária está embutida no teto, aquelas que vão embutida no forro, sabe? No forro de gesso. Então, aqui é uma escolha do profissional que está fazendo o projeto luminotécnico, tá bom? Deu para entender ou vocês querem que repete alguma coisa? Deu para entender, Pro. Então tá. Então a gente vai fazer aí 3,5, que é o pé direito, menos os 80 centímetros do plano de trabalho.
Então, a gente vai ter um pé direito útil de 2,70 m. Então, vocês vão completar lá na linha 5 o pé direito útil de 2,70 m. Beleza? Então, agora a gente vai calcular o índice do recinto. Então, essa continha eu quero que vocês façam aí, para a gente ver se vocês estão fazendo certinho. Então, vocês vão fazer a continha com essa fórmula aqui do K. Então, vocês vão pegar largura, comprimento vezes largura, dividido pelo pé direito útil, que é o 2,70, vezes comprimento mais largura. Então, façam aí e depois me respondam quanto que deu essa continha aí de vocês. A minha deu... Pode já falar, não? Pode? Ah, tá. 27,75. Não, tem alguma coisa errada. É um número tá. mais baixinho. Vê lá se você fez mais aqui, ó. Sim. Espera aí, vou refazer. E às vezes a gente confunde, porque aqui é vezes, a gente acaba fazendo vezes aqui também. O meu deu 1,59, arredondando. Isso, agora tá certinho, 1,59. Ah, não, agora deu. Entendeu? Eu tinha feito 75 menos. Ah, entendi. Então, todo mundo faz aí, tenta chegar no 1,59. Se alguém não conseguir, me fala, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Ô, Pro. Pode falar. Não tá dando certo a minha conta desse daí. Tá, vamos lá. Vai fazer lá 10 vezes 7,5. Deu 75, aí eu divido por 2,70. Não, você vai primeiro somar aqui. A mais B vai dar 15, né? 17,5, desculpa. Vezes 2,70. Ah, tá. Acho que eu sei já onde está o erro. Então, aqui na parte de baixo, vai dar 47,25. Aí, 75 dividido por 47,25 dá 1,59. Peraí, Pro, dá mais um tempinho. Tô esperando. Essa altura que a gente considera é os 2,70, né? 2,70. Tá. Professora, e se fosse pendentes com alturas diferentes? Não entendi. Se fosse luminárias pendentes com várias alturas diferentes entre elas? É que geralmente, quando a gente tem assim, um espaço de trabalho, a gente tenta manter um padrão, assim, né? De luminárias. Que daí, no caso, fica meio complicado. Daí não dá para fazer com esse método aqui. Ah, entendi. Tá?
Pro resultado é 1,58? Isso, a gente arredondou ali para 1,59, que acho que o número depois do 8 é o 7, se eu não me engano, daí Isso. 1,59. Ah, tá, beleza. Beleza, gente? Então, completamos a linha 6 lá, 1,59. Todo mundo conseguiu? Se alguém não conseguiu, me chama aí. Vamos para a próxima linha, então. Na próxima linha está escrito lá, fator de depreciação. O fator de depreciação é uma margem de depreciação da iluminância média necessária. Então, o que isso quer dizer? A gente vai, daqui a pouco, né, a gente vai ver quanto precisa de iluminância para um ambiente que tem essas atividades que a gente está tendo aí no escritório de contabilidade, tá? Aí, a gente vai planejar lá essa iluminância. Porém, o que pode acontecer, né? Planejei lá a minha iluminância para atingir tantos lux e coloquei a quantidade de lâmpadas necessárias para atingir essa quantidade de lux. Só que, às vezes, acontece de queimar uma lâmpada, por exemplo. Acontece das lâmpadas ficarem um pouco sujas. Então, isso são coisas que vão depreciar essa iluminância. Então, elas vão diminuir a iluminância que a gente planejou. Então, o que a gente faz? A gente joga uma margem um pouquinho a mais, né, do que o necessário, para que quando, né, acontecer... A gente, desculpa, tá tocando um celular aqui, só um pouquinho. Então, quando acontecer isso, né, da sujeira ou de queimar uma lâmpada, algo assim, a gente, mesmo com a depreciação, a gente vai continuar tendo a quantidade de luz necessária, tá? Então, esse ambiente, né, de um escritório de contabilidade, ele é um ambiente salubre, né, que não tem muita sujeira, tem uma boa manutenção, então, se queimar uma lâmpada, logo ela vai ser trocada. A gente vai ter uma limpeza dessas luminárias lá a cada 6 meses. Então, nesse caso, a gente utiliza um fator de depreciação de 1,25. Então, isso quer dizer que a gente está aumentando em torno de 20% a quantidade de luz, né, que a gente teria nesse ambiente para essa depreciação. Então, quando, né, aqui, né, no caso, se eu tivesse 100% da iluminância necessária, com o passar do tempo, a sujeira, uma lâmpada que queima, algo assim, eu cairia para 80%, tá? Então, ao invés disso, eu jogo um tanto a mais de lâmpadas, né, esses 20% a mais, e aí, conforme for, né, acontecendo essa depreciação, eu vou continuar com a quantidade de luz necessária, tá? Então, essa é a margem de depreciação, né, de fluxo luminoso, de acúmulo de sujeira que pode acontecer nesse ambiente. Então, aí, nessa linha aí da linha 7, né, o fator de depreciação, vocês vão colocar esse valor de 1,25, tá? Se fosse um ambiente insalubre, um ambiente, por exemplo, industrial, que tem muita sujeira, que a troca de lâmpadas é mais difícil, algo assim, aí o fator de depreciação é de 1,65, tá? Se joga uma quantidade bem maior de lâmpadas para que a gente consiga, né, ter a quantidade de luz necessária, mesmo com lâmpadas queimadas, com muita sujeira, com muito pó acumulando em cima dessas lâmpadas, tá? Mas nesse caso aqui, então, ambientes salubres, a gente vai ter esse fator de 1,25, tá? Então, anotem aí esse valor na linha 7. Agora, nas linhas 8, 9 e 10, a gente vai
anotar ali o coeficiente de reflexão de cada uma das superfícies desse ambiente, tá? Então, quando a gente... desde quando a gente começou a falar de iluminação, lá no primeiro bimestre, desde a parte de iluminação natural, eu falo para vocês que a gente tem uma grande influência na iluminação dependendo de como são as superfícies do ambiente, né? Que quanto mais claras elas forem, melhor vai ser a iluminação. E principalmente a cor do teto. A cor do teto é a que mais influencia na iluminação natural e na iluminação artificial. Então, aqui, para a gente fazer a continha, a gente precisa analisar a cor das superfícies. Quanto mais claras elas forem, menos lâmpadas serão necessárias. E quanto mais escuras elas forem, mais lâmpadas serão necessárias, tá? Então, nesse ambiente aqui, a gente tem o teto, é um forro de gesso na cor branco, as paredes são na cor verde claro e o piso é um porcelanato cinza escuro. Então, aqui a gente tem uma tabelinha de coeficiente de reflexão. Aqui a gente tem alguns materiais e os seus coeficientes. E aqui a gente tem as cores, né? Então, a gente vai usar como referência essa tabelinha aqui. Então, a primeira linha que vocês têm aí é a linha do teto, né? Então, tá lá, coeficiente de reflexão do teto. A gente tem o forro, né, cor branco. Então, o branco, vocês vão anotar aí, ele tem uma reflexão de 70% a 80%, tá? Então, é só escrever aí no quadradinho 70% a 80%. Mas e o material não conta? Então, aqui vai dar na mesma o gesso. O percentual é o mesmo. Tá. Agora, a parede é no verde claro, que é a próxima linha que vocês têm aí. O verde claro tá lá, ó, de 45% a 50%. Então, vocês vão anotar aí de 45% a 50% na parede, lá na linha 9, né? E por último, o piso, que ele tá num cinza escuro. O cinza escuro, ele tem de 10% a 15% de reflexão. Então, a gente vai anotar os 3 aí na tabelinha. Então, no item 10 ali, a gente finaliza a parte da descrição do ambiente. Então, nós pegamos todas as informações que nós precisamos do ambiente para a gente agora planejar a nossa iluminação. Então, nós pegamos as dimensões, calculamos, né, ali a relação entre elas, vimos a questão da manutenção e vimos como são os materiais, né? A reflexão dos materiais que compõem esse local. Então, eu tenho todas as características que eu preciso. Pode falar. Eu não sei se eu entendi, mas então, nesse caso conta só a cor, leva em consideração a cor? Sim. Uhum. A não ser que fosse assim, uma madeira, por exemplo, daí a gente pega aqui cimento, tijolo. Mas o restante, quando for pintura, daí a gente pega só as cores mesmo, tá? Entendi, obrigada. De nada. Aí agora a gente vai verificar quais são as características da iluminação que nós precisamos, né? Então, para esse ambiente, para essa situação, que tipo de iluminação a gente precisa?
Então, primeiro, a gente vai analisar qual que é o nível de iluminância que a gente precisa para esse ambiente. Então, a gente tem lá, nós vimos na aula, numa outra aula, né, a NBR ISO 8995, que é a NBR sobre iluminação de ambientes de trabalho, né, iluminação interna. Eu até coloquei no estúdio para vocês o PDF dessa norma, para se vocês precisarem, né, consultar alguma coisa. Então, tem lá essa tabelinha aqui. Nessa tabelinha tem diversos ambientes de trabalho. Eu recortei só esse pedacinho, né, porque era muito grande. Então, escritórios, né, e vejam que a gente tem vários ambientes dentro do escritório, né. Então, áreas de arquivamento, cópia, circulação, aqui que é a iluminância, tá, nessa linha aqui. A gente precisa de uma iluminância mais baixa. Locais onde as pessoas vão escrever, teclar, ler, processar dados, que é o nosso caso, daí a gente precisa de uma iluminância já de 500 lux, tá? Então, que eu coloquei aqui, ó. Então, a gente vai planejar uma iluminância de 500 lux. Se for desenho técnico, né, já vai para 750. Estações de projeto, 500 também. Salas de reunião e conferência, 500 também. E áreas de recepção, 300. Tá? Então, dependendo da atividade que está acontecendo no ambiente, a gente tem uma quantidade de luz necessária. Então, ali vocês encontram, nessa norma, para diversos ambientes de trabalho, qual é a quantidade de luz que a gente precisa. Então, ali no item 11, né, na linha 11, vocês vão completar a iluminância planejada com 500, tá? Então, 500 lux, que é o que a gente precisa atingir nessa sala, de acordo com a norma. Aí, a gente tem que escolher que tonalidade de cor de luz nós queremos ter nesse ambiente. Então, nós temos essa tabelinha aqui, que ela traz a relação de conforto entre o nível de iluminância e a tonalidade da cor da lâmpada. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos a iluminância e aqui nós temos a cor das lâmpadas. Então, a gente percebe que quando a gente tem uma iluminância mais baixa, né, menos do que 300 lux, a gente vai sentir conforto nessa iluminação se ela for uma lâmpada branca morna, ali de 2000 até uns 3000 kelvins, tá? Que é uma lâmpada mais amarelinha. Então, geralmente, né, abaixo de 300 lux, a gente tem os ambientes residenciais, que a gente já falou, né, na outra aula, que é onde a gente pode colocar uma lâmpada mais amarelada. Se for necessário uma iluminância de mais ou menos uns 300 lux, que é uma iluminância média, a gente já vai trabalhar a gente pode trabalhar, né, de branca morna a branca neutra, vai estar aqui dentro da zona de conforto. Então, essa faixinha amarela é a nossa zona de conforto. Quando a minha iluminância, a exigência é muito alta, daí eu já vou trabalhar da branca neutra para luz mais branca, que é a luz do dia. Tá? Daí eu posso trabalhar até 6000 Kelvin. Então, se eu tiver uma iluminância muito baixa, eu não vou trabalhar com uma lâmpada de 6000 Kelvin, porque ela fica fora da zona de conforto. Eu não vou trabalhar com 6000, nem com 5000 e nem com 4000. E se a minha iluminância for muito alta, eu também não vou trabalhar aqui com 2000 Kelvin, tá? Então, lembrando lá que isso é a tonalidade da cor da luz. Se ela vai ser mais amarelada, branca ou uma branca já mais brilhante, mais azulada. Então, no nosso caso do escritório, nós estamos trabalhando ali com 500 lux. Então, a gente pode considerar que está entre, né, uma iluminância média e uma iluminância alta. Então, aqui, ó, eu coloquei essa linha, né, esse tracejado aqui, que é mais ou menos onde está a nossa iluminância.
E a gente vê que a zona de conforto nessa linha, ela vai ali de uns 3.000 até uns 5.000 Kelvin. Então, basicamente, a gente tem... Ai, vontade de espirrar, peraí. Passou. A gente tem ali um tipo de lâmpada mais para branca neutra, né? Em torno ali de 4.000 kelvins, tá? Então, quando eu for escolher o tipo de lâmpada, eu vou ter que escolher uma lâmpada que esteja dentro dessa zona aqui, entre 3.000 até 5.000 Kelvin, que vai estar confortável para uma iluminância de 500 lux, tá? Se fosse 2.000 Kelvin, já ia estar fora, já não fica confortável. E 6.000 também não, tá? Então, vocês vão anotar aí na tabelinha de vocês, na tonalidade ou temperatura da cor, aproximadamente 4.000 Kelvin ou de 3.000 a 5.000 Kelvin, tá? Vocês podem colocar aí como acharem melhor. Então, completamos a linha 12, tá? Tranquilo? Se precisar explicar de novo, vocês falam. Agora vamos para o índice de reprodução de cor, tá? O índice de reprodução de cor, a gente também tem uma tabelinha aqui, onde a gente tem 4 níveis de índice de reprodução de cor. Então, o nível ruim, razoável, bom e muito bom. Então, ele vai aqui de 0 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 e de 80 a 100. Então, lembrando que essa, como se fosse uma nota, né, que a gente dá para a lâmpada, né, de quanto ela reproduz bem as cores, né? Quanto mais próximo da luz do sol, melhor vai ser a nota, né, dessa lâmpada. Então, aqui nós temos os exemplos de aplicação. Então, por exemplo, uma lâmpada que tem entre 0 e 40 de índice de produção de cor, que é, né, uma lâmpada ruim, ela pode ser utilizada em vias de tráfego, em canteiro de obra, em estacionamento, que são lugares onde a reprodução de cor ela não é necessária, tá? Então, aqui entram esses tipos de aplicações. Um índice de produção razoável, né, a gente vai ter ali para depósitos, postos de gasolina, pátio de montagem industrial, né, onde eu não quero ter uma grande distorção da cor, mas também não importa muito para mim, né, não importa tanto a reprodução de cor. Depois aqui, uma reprodução boa, de até de 60 a 80, a gente vai ter lá para áreas de circulação, né, corredores, escadas, essas coisas, oficinas, ginásio esportivo, tá? Eu posso trabalhar com lâmpadas entre 60 e 80. E ambientes como locais, né, o escritório aqui que entra, né, o nosso trabalho, nosso exemplo aqui, residências, lojas, floricultura, locais onde eu tenho relação com cores, né, testes de cores, a gente vai trabalhar com um nível muito bom. Então, a gente precisa que a nossa lâmpada, ela tenha um coeficiente, um índice de produção de cor de pelo menos 80, tá? Então, quando eu for escolher a minha lâmpada, eu vou olhar lá se ela tem pelo menos 80 no índice de produção de cor dela, tá? Então, acima de 80, tá ok para essa função. Então, vocês podem completar aí a próxima linha da tabela, linha 13, podem colocar maior, símbolozinho de maior, 80, tá? Então, tem que ser maior do que 80 para escritório. Então, aqui, gente, nós finalizamos a parte da característica da iluminação.
Tá? Então, como que vai ser a iluminação que eu preciso nesse ambiente? Aí, a partir dessas características que a gente pegou, a gente vai escolher qual lâmpada é necessária, né, para essa iluminação, né, desse escritório. Então, aqui, gente, eu já deixei uma lâmpada escolhida, né, com as características já, mas aí, no caso, né, a gente vai olhar um catálogo e olhar essas características que eu vou falar aqui para vocês. Então, com esses dados anteriores que a gente tem ali, das características da iluminação, eu vou em busca de uma lâmpada que satisfaça essas características, né? Então, ali a próxima linha tá lá, tipo de lâmpada, né? Então, qual é a lâmpada que eu escolhi para eu fazer essa iluminação? Então, como que eu faço isso? Eu preciso olhar essas duas características, a temperatura da cor e o índice de produção de cor, tá? Então, aqui ele tem um nominho um pouquinho diferente, né? Que é do catálogo da Philips, dessa lâmpada que eu escolhi. Então, é a temperatura de cor correlacionada. Então, ó, 4.000 Kelvin, que é o que a gente planejou, né? Que a gente colocou ali na característica da iluminação que a gente precisa. E o índice de restituição cromática, que é o índice de produção de cor, é 83. Então, ó, essa lâmpada, ela me satisfaz nessas duas características que eu preciso ali. Só que tem uma terceira característica que é bom a gente sempre olhar, que é o fluxo luminoso. Aqui, ó, o fluxo luminoso dessa lâmpada é de 3.900 lumens. O que é o fluxo luminoso? É a quantidade de luz que a minha lâmpada vai produzir. Quanto maior for o meu fluxo luminoso, menos lâmpadas serão necessárias. Então, vamos supor que eu faço aqui, escolho uma lâmpada e essa lâmpada tem, sei lá, 2.000 lumens apenas. Quando eu fizer a continha aqui com 2.000 lumens, a hora que eu chegar lá no final da conta, pode ser que dê lá, sei lá, 50 luminárias. E aí, nesse espaço que eu tenho ali de 10 por 7,5, vou falar, meu Deus, como é que eu vou pôr 50 luminárias num espaço desse? Não vai caber. Então, o que daí eu tenho que fazer? Procurar uma lâmpada que tenha um fluxo luminoso maior, tá? Então, essa característica aqui, ela é importante nesse sentido. Quanto mais lumens a minha lâmpada produzir, menos lâmpadas eu vou precisar. Então, em torno aqui de 3.500, 4.000 lumens, já é uma quantidade boa, assim, que vai dar uma quantidade de lâmpadas que cabe, né, dentro do espaço, tá? Então, além de dar uma olhada, da gente, né, olhar essas duas características, a temperatura da cor e o índice de produção de cor, a gente sempre tem que dar uma olhadinha também aqui no fluxo luminoso, tá? Então, quanto maior o fluxo, menos lâmpadas serão necessárias. Então, eu escolhi daí uma lâmpada da Philips, que é esse modelinho aqui, que é o Master LED. É uma lâmpada de tubo de LED, que é de 1,2 metros, né, 1.200 milímetros, com uma potência de 26 watts e tal. Então, eu escolhi esse modelinho. Como que eu escolhi? Entrei lá no site da Philips, olhei os modelinhos de lâmpadas que tinha, procurei uma lâmpada que tivesse essas duas características. A primeira que eu achei tinha um fluxo luminoso muito baixo, fui para uma próxima e achei essa daqui. Achei ela interessante para o tipo de iluminação e coloquei ela aqui no exercício, tá? Então, o link, se vocês quiserem acessar lá para ver as outras características dela, tá disponível aqui para vocês, beleza? Então, aí nessa próxima linha, né? A gente está na linha 14, né? É isso. Espera que eu estou acompanhando aqui no celular para não me perder. Então, na linha 14, ali no tipo de lâmpada, vocês vão anotar o modelinho, tá, da lâmpada que a gente escolheu aqui. Então, podem colocar só Master, LED, Tube, só para a gente ter uma referência, né, de qual que é a lâmpada que a gente escolheu.
Porque vocês vão ver mais lá para o final que a gente pode, por exemplo, experimentar, fazer essa continha com várias lâmpadas. E aí depois ver qual que fica melhor, tá? Então, vocês vão anotar ali o modelinho que a gente escolheu para vocês saberem, né, daí qual lâmpada que a gente está usando. Aí, na próxima linha, na linha 15, tá lá o fluxo luminoso de cada lâmpada. Então, vocês vão anotar aqui, ó, o fluxo luminoso. Então, em lumens, lá, 3.900. Então, anotem aí na linha 15. Beleza? Então, anotaram a lâmpada e o fluxo. Com alguma dúvida aqui, gente, na escolha da lâmpada? Depois vocês podem até dar uma fuçadinha nos sites, assim, né, de marcas de lâmpadas, para vocês verem, né, os catálogos, as características que a gente encontra, tá? Aqui, se prof, vocês... esse fluxo luminoso aí tem um mínimo que a gente pode considerar para ser bom, por exemplo? Não, é só essa questão que eu falei. Quanto menor ele for, daí lá no final vai dar um monte de lâmpadas. Aí, às vezes, fisicamente, pela dimensão do ambiente, não vai ser possível pôr toda aquela quantidade de lâmpadas. Aí a gente pode, daí vai ter que buscar uma que tenha um fluxo maior. Então, como eu falei, para esse tipo de ambiente, que a gente tem que atingir uns 500 lux, a gente vai buscar ali pelo menos uns 3.500, 4.000 lumens para dar uma quantidade razoável de lâmpadas. Mas tudo depende daí da quantidade de lumens, de lux. Se fosse mais lux, a gente procuraria daí uma lâmpada com uma quantidade de lumens maior, tá? Aí depois, na próxima linha, a gente tem lá quantas lâmpadas por luminária. Então, isso daqui também é uma decisão do arquiteto, né? De quantas lâmpadas ele quer que tenha em cada luminária. Então, a gente tem, no caso, eu escolhi uma lâmpada que ela é de 1,20 m, que é aquela mais comprida, igual a gente tem lá nas nossas salas de aula. Geralmente, essa lâmpada, a gente encontra luminárias que cabem duas, tá? Então, ali na quantidade de lâmpadas por luminária, a gente vai completar ali com 2 lâmpadas por luminária. Se fosse aquela lâmpada que é de 60 centímetros, daí a gente encontra as luminárias que cabem 3, que cabem 4, né? Então, daí eu vou decidir que tipo de luminária que eu quero, né? Então, no caso aqui, eu já tinha decidido lá no início que eu queria uma luminária que fosse de embutir, né, no forro de gesso, e daí eu decidi que eu queria essa luminária com 2 lâmpadas, tá? Então, anotem lá na próxima linha, né? A lâmpada por luminária, 2, tá? E aí, depois, né, a gente tem aqui o tipo de luminária. Então, eu procurei também na internet uma marca de luminárias, né? Essas luminárias que têm essas aletas metálicas aqui, elas são interessantes para locais de trabalho, para locais de estudo, né? Porque ela não deixa ofuscar tanto a visão. Então, eu procurei uma luminária que coubesse a minha lâmpada, que ela tem 1,20 m, que coubesse a minha lâmpada de LED e que ela tivesse essas aletas, tá? Então, é uma luminária de embutir em forro de gesso ou forro modulado, né? Em chapa de aço, na cor branca, tem as aletas parabólicas em alumínio brilhante, o soquete de policarbonato e tal. E aí, aqui, ó, a gente tem 3 tipos dessa luminária. Então, nós temos as que cabem 2 lâmpadas e a que cabe 4 lâmpadas. E dentro dessas de 2 lâmpadas, que é a minha escolha, eu tenho a de lâmpadas de 60 centímetros e as de lâmpadas de 1,20 m, tá? Então, no caso, eu vou escolher esse modelinho aqui, que cabem 2 lâmpadas de 1,20 m, tá? Mas aqui, então, vocês vão anotar aí na próxima linha o modelinho da luminária, tá?
Então, vocês podem anotar aí, né, LDQ tubo LED, tá? Também só para a gente ter a referência de qual foi a luminária que a gente escolheu. Agora, a gente vai para o próximo item que está lá, o fator de utilização. O fator de utilização, né? Item 18. Aqui, gente, eu peço que vocês prestem bastante atenção na minha explicação, tá? Todo mundo pode até soltar o lápis aí para a gente prestar bastante atenção aqui, que aqui é uma parte que perdeu um pedacinho, a pessoa já não sabe do que eu estou falando. O fator de utilização, ele vai indicar a eficiência luminosa do conjunto lâmpada com luminária e o recinto. Então, como eu falei para vocês, né? A dimensão do ambiente e as cores do ambiente, eles vão influenciar na quantidade de lâmpadas, né? Então, lá quando a gente estava fazendo a parte das características do ambiente, nós anotamos várias coisas, né, que a gente não usou ainda para nada, né? Então, a gente fez a continha do índice do recinto e ficou só essa informação lá na tabela. A gente anotou os coeficientes de reflexão das superfícies e ficou lá na tabela. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai relacionar os coeficientes de reflexão das superfícies com o K, que é o nosso índice do recinto. E aí a gente vai achar o nosso fator de utilização. Então, para isso, a gente usa essa tabelinha aqui. Então, aqui a gente tem o valor de K, que no caso o nosso, né, 1,59, mas a gente já vai para essa parte. E aqui nessa linha, a gente tem uma relação que quer dizer teto, parede e piso. Então, esses três numerozinhos aqui, ó, 7, 5, 1, o 7 se refere ao teto, o 5 se refere à parede e o 1 se refere ao piso, tá? Então, a gente tem essas combinações aqui, então são 8 combinações de teto, parede e piso, tá? Mas como assim, né? Como que a gente vai saber se no nosso ambiente é 751, 731, 711? Então, o que acontece? O primeiro número, o 7, está relacionado ali com o teto. Então, o teto, no caso, ele é de 70% a 80%. A gente vai pegar o número aqui, né? No caso, a gente não teria a opção do 8, tá? Então, as minhas opções para teto são o 7, ou o 5, ou o 3. Então, eu teria uma alta reflexão, em torno de 70%, uma média reflexão, que seria em torno de 50%, ou uma baixa reflexão para o teto, que seria em torno de 30%. Tá? Então, eu tenho que analisar ali se o meu teto está no 7, no 5 ou no 1. Como o meu teto é de 70% a 80%, ele está no 7, tá? Que é uma reflexão alta, beleza? A minha parede, né? A parede, ela importa menos do que o teto. Então, vejam que na parede a gente tem a opção ou de 5, ou de 3, ou de 1. Então, qualquer reflexão que for de 50% para cima, né? A gente vai trabalhar com 5. Se for menos do que 30%, a gente vai trabalhar aqui no 3, e se for 10%, a gente vai trabalhar aqui no 1, tá? Então, no caso da nossa parede, ela tem de... na verdade, eu escrevi, é 45% a 50%, né? Então, aqui a gente está numa reflexão ali de 5, no 5, né? Então, a gente vai anotar aqui que a nossa parede é 5, tá? Então, 7, 5. O piso é o que menos importa para a gente em relação à iluminação, porque ele já está abaixo do meu plano de trabalho. Então, podem ver que todos aqui do piso tá 1, tá?
Então, não importa, o piso é o que menos importa. Então, aqui, né, o nosso piso ele ainda é uma cor escura, né? Então, ele vai ser o 1, tá? Então, a combinação para o nosso ambiente é 7, 5, 1. Então, a gente tem aqui essa coluna, né, que é para o nosso ambiente. Se a nossa parede fosse um pouco mais escura, seria, né, o 7, 3, 1. Ou se o nosso teto fosse um pouco mais escuro, a gente iria aqui para o 5, 5, 1, tá? Então, eu tenho que pegar a combinação das 3 superfícies. E também eu vou pegar daí o valor do K. O valor do K é o seguinte, esse número que aparece aqui na coluna é o número máximo. Então, por exemplo, se o K for até 0,6, eu vou nessa linha. Se ele for até 0,8, eu vou nessa linha. Até 1, eu vou nessa linha. Até 1,25, eu vou nessa. Até 1,5, eu vou nessa. Como o nosso deu mais do que 1,5, a gente já vai para o 2, tá? Então, né, ele é maior do que 1,5 e menor do que 2. Então, eu vou combinar aqui, né, o meu índice do recinto com o meus coeficientes de reflexão e eu vou ter que o meu fator de utilização é 0,54. Deu para entender ou querem que explique de novo? Querem fazer perguntas? Pro, só essa última parte que eu queria que você explicasse de novo. Do K? É, do K. Tá. O K aqui, o nosso deu 1,59, né? Que a gente fez lá em cima. Então, aqui, quando for até 0,6, a gente vai nessa linha, tá? Então, se ele fosse até 1,5, a gente iria na linha de cima. Como ele é maior do que 1,5, a gente já vai nessa linha aqui. Então, ele está entre, né, 1,5 e 2. Então, maior que 1,5 já vai para a próxima linha. Então, vou cruzar aqui o valor do K com a relação entre teto, parede e piso, e o meu fator de utilização vai ser 0,54. Então, a gente vai anotar aí nessa linha o 0,54, que na hora de fazer as continhas, ele vai multiplicar lá no valor, né, da quantidade de lâmpadas por conta dessa relação, tá? Se a minha parede é mais clara, e também o tamanho do meu ambiente, né? As proporções do meu ambiente. Então, completamos daí a linha... Opa, espera que eu perdi aqui. A linha do fator de utilização, que é a linha 18. Agora, né, eu meio que pulei ali o item 19, porque o item 19 tá lá, fator de fluxo luminoso. Esse fator de fluxo luminoso, ele vai aparecer aqui nessa fórmula, que é o cálculo da quantidade de lâmpadas. Só que esse fator de fluxo luminoso, ele é utilizado apenas quando a gente está usando uma lâmpada de descarga, que pode ser uma lâmpada fluorescente ou qualquer uma daquelas que a gente viu, de mercúrio, de sódio, aquela de vapor metálico. Essas lâmpadas, para elas funcionarem, elas precisam de reator. Lembra que a gente falou que até ela tem aquele zumbidinho, né, quando ela está funcionando. Então, o reator, ele pode aumentar, diminuir ou manter o mesmo fluxo da lâmpada. Então, por exemplo, vamos supor que essa lâmpada aqui, ela tem 3.900 lumens, certo? Se ela fosse uma lâmpada fluorescente, ela teria um reator, e esse reator, ele poderia manter esses 3.900 lux, como ele poderia diminuir para 90%, mais ou menos, ou aumentar até para 1,1, né, para 110%. Mas, no caso, como a gente está trabalhando com lâmpada de LED, a gente não tem fator de fluxo luminoso, tá?
Então, como ele está aqui multiplicando, né? Vocês podem utilizar, né? Ou não colocar nada, ou colocar 1, tá? Porque 1 não vai mudar em nada a nossa conta. Então, se vocês podem aí na tabelinha ou fazer um risquinho, né? Que não tem fator de fluxo luminoso, ou anotar 1, tá? E jogar 1 aqui na fórmula. Daí vai dar na mesma, tá? Então, aqui, né, o cálculo da quantidade de lâmpadas. Então, a quantidade de lâmpadas, a gente vai representar por esse N minúsculo, tá? E aí, nós vamos usar várias informações que nós temos aí na nossa tabela. Nós vamos usar a iluminância média. Eu vou falando para vocês, e vocês podem ir anotando aí em qual linha que está cada informação, tá? Então, a iluminância média, né, que a gente... Opa, peraí. A iluminância média que a gente pegou lá na norma está na linha 11 da tabela, tá? Então, vocês vão pegar lá a informação de 500 lux. Depois, a gente tem a área, que está lá na linha 3, que são 75 metros quadrados. E o fator de depreciação está na linha 7, tá? Que é 1,25. Então, na partezinha ali de cima, a gente tem, então, linha 11, 3 e 7. Então, vocês vão pôr lá 500 vezes 75 vezes 1,25. Acharam aí todas as informações? Aí a gente vai dividir isso pelo fluxo luminoso de cada lâmpada. O fluxo luminoso de cada lâmpada está na linha 15, tá? Que é esse símbolozinho aqui. E a gente vai multiplicar isso pelo fator de utilização, que está na linha 18. E aí a gente pode multiplicar por 1, que é o fator de fluxo luminoso, ou não colocar nada aqui, tá? Então, façam a continha aí da quantidade de lâmpadas e me digam quanto que deu a continha de vocês. Pro, a minha deu 22,26. Isso mesmo, tá certinho. Então, gente, tem que dar aí 22,26 a conta de vocês. Então, façam, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Tá dando certo aí? Pessoal, então, no caso, né, dando 22,26, né, é claro que a gente não tem como, né, trabalhar com um número de lâmpadas, um valor quebrado, né? Então, a gente sempre vai arredondar para um número maior, tá? Então, no caso, né, a gente teria necessidade de pelo menos 23 lâmpadas. Beleza? Então, se vocês quiserem pôr aí nessa linha, né? A 23 lâmpadas está correto, tá bom? Deu certo aí de todo mundo? Oi. Pro, eu acho que eu me perdi no fluxo luminoso de uma lâmpada. Qual o valor que vocês estão adotando? Na linha 15, 3.900. Ô, Pro, na linha 18, a gente adota o 0,51? 54. 54, é. A gente não adota aquele 751, né? Só o 0,54. Só o né? 0,54.
Deu certo? Agora deu, pronto. Então, tá. E aí, na próxima linha ali, na linha 21, a gente tem a quantidade de luminárias, né? Até, acho que eu esqueci de pôr aqui no slide. Que aqui é bem simples, né? Então, a quantidade de luminárias, a gente vai usar o N maiúsculo, tá? Então, a gente vai ter lá a quantidade de lâmpadas dividido por quantas lâmpadas a gente tem por luminária. Então, lá no item 16, né? A gente tem lá lâmpadas por luminária, que está representado por um Z minúsculo, né? Então, a gente tem lá duas. Então, se a gente dividir, né, os 22,25 ou 23 por duas, né, a gente vai ter como resposta lá 11,13, né? Também não tem como eu ter uma quantidade de luminárias num valor quebrado. Então, eu vou sempre arredondar para um número maior, tá? Então, a gente vai arredondar daí para 12 luminárias. Deu para entender? Pro, volta essa parte. Tá. Então, deu 22,25 lâmpadas, certo? Aí, certo. E a isso gente... coloco na linha 20. Que é a quantidade de lâmpadas. Daí, na linha 21, a gente quer saber, então, quantas luminárias. Então, se eu tenho 2 lâmpadas em cada luminária, né, isso quer dizer que, então, eu vou dividir, né, os 22,25 por 2. Então, vai dar lá 11,12, né, 11,13. Então, no caso, eu sempre vou arredondar para um número maior. Então, eu vou precisar ter pelo menos 12 luminárias no ambiente. Porque se eu arredondar para menos, vai dar menos lux do que eu preciso. Então, a gente sempre arredonda para mais, tá? Então, eu vou dividir lá as 20, seriam praticamente 23 lâmpadas, né? Se eu fosse dividir de 2 em 2, daria 11,5 ali, né? Que daria, então, 12. Então, isso quer dizer que a gente, no fim, vai ficar com 24 lâmpadas instaladas, né? Por causa da nossa continha. Então, anotem aí na quantidade de luminárias, que são 12 luminárias. Então, aqui finaliza a terceira etapa, que são as lâmpadas e luminárias. Então, eu cheguei à quantidade de lâmpadas que são necessárias para eu atingir a iluminância que eu estou planejando. Aí, antes da gente, né, continuar na tabela, aqui a gente vai dar um pause e a gente vai olhar a nossa planta baixa do ambiente. Por quê? A gente precisa ver como que a gente vai distribuir essas luminárias no ambiente, né, para ver se vai dar certo essa quantidade de luminárias. Então, para eu definir os pontos de iluminação, eu vou escolher a disposição dessas luminárias. Primeiro, levando em conta o layout que eu tenho ali das mesinhas, o direcionamento correto da luz para a mesa de trabalho e o tamanho das minhas luminárias, né? Então, eu preciso que elas caibam realmente dentro desse ambiente. Então, nesse nosso caso aqui, eu sugiro, né, uma disposição dessas 12 luminárias em 3 linhas, né? Essas linhas, eu coloquei elas lateralmente às mesas de trabalho, porque eu não quero que tenha reflexo dessas lâmpadas na tela do computador. Então, por isso eu coloquei lateralmente aqui as mesas. Outra questão é que eu preciso ter uniformidade nessa iluminação. Então, eu distribuí a mesma quantidade de lâmpadas em todas as fileiras. Então, eu tenho 3 fileiras, né, com 4 lâmpadas. E, além disso, um terceiro ponto que eu observei é se caberiam
as 4 luminárias nesse espaço aqui, né? Então, eu tenho 10 metros aqui de comprimento, as luminárias medem 1,25, né? Então, é possível, né, a gente colocar aí as luminárias, porque elas vão ocupar um espaço de 5 metros, né, as 4 juntas. Então, eu consigo deixar o espaço das luminárias e um espacinho entre elas. Então, esses 3 fatores vão nos ajudar a distribuir as luminárias, tá? O meu layout, né, a questão do ofuscamento, para onde eu estou direcionando a luz, e o tamanho das minhas luminárias. Tranquilo? Uma outra questão, gente, prestem atenção nisso. Vamos supor que ao invés de 12 luminárias, a minha resposta tivesse dado 13, tá? Então, vamos supor que tivesse dado 13. Não ia dar para eu distribuir de maneira uniforme as lâmpadas, né? Porque ficaria, sei lá, 4, 8 e daí 5. Então, essa parte ficaria com mais luz do que as outras. Nesse caso, se der um tanto de luminárias que eu não consigo distribuir uniformemente, eu vou daí aumentar a quantidade de luminárias, tá? Então, vamos supor que tivesse dado 13 e eu tivesse que dividir em 3 fileiras, eu aumentaria para 15 a quantidade de luminárias, tá? Porque daí eu conseguiria distribuir em 3 fileiras de 5 e ficaria uniforme, tá? Nunca vou deixar uma fileira com mais luminárias do que a outra. Ok? Ficou alguma dúvida nessa parte da distribuição? Vou considerar que não. Aí, só mais uma questão aqui em relação a essa parte da distribuição. É uma recomendação aqui da maneira como a gente distribui essas lâmpadas para elas ficarem uniformes, tá? Primeiro que sempre que a gente for cotar um ponto de luz, a gente sempre cota pelo eixo, tá? Então, quando o cara for instalar um ponto de luz, ele precisa saber aonde é o centro da luminária. Então, a nossa cota, a gente nunca cota a luminária em si, a gente cota o eixo, tá? Então, o eixo da luminária aqui nesse sentido e o eixo da luminária nesse outro sentido. E a gente vai dividir aqui, né, a sala dessa forma, ó. Eu tenho essa distância A entre as luminárias e a distância entre a luminária e a parede, eu vou ter A dividido por 2. Tá? Porque essas áreas mais próximas às paredes, elas geralmente são áreas mais escurecidas. Então, eu deixo as luminárias mais pertinho das paredes. E a mesma coisa aqui nesse outro sentido, ó. Eu tenho a medida B entre as luminárias e B dividido por 2 aqui entre a luminária e a parede. Então, vamos supor que aqui eu teria, sei lá, 6 metros de largura. Então, eu deixaria 3 aqui e 1,5 e 1,5, tá? Então, é uma recomendação na distribuição uniforme, né, das luminárias. E aí, vamos fazer mais um item, que já está quase na hora de acabar a nossa aula. Depois a gente finaliza na aula que vem o restante. O item da linha 23 é a iluminância que eu alcancei com a minha iluminação. Por quê? Eu joguei um pouquinho a mais de lâmpadas, né? Porque eu fui arredondando ali os números. Eu joguei, né, um pouquinho a mais de luminância para que eu tivesse, né, um fator de depreciação. Então, a minha iluminância final, ela sempre vai dar um pouquinho maior
do que aqueles 500 lux que eu estava planejando. Então, a gente usa essa continha aqui para a gente ver quanto que deu a iluminância média, né, real ali do meu sistema. Então, nada mais do que essa fórmula nada mais é do que a mesma fórmula da quantidade de lâmpadas, só que agora a gente isolou a iluminância aqui. Então, a gente vai ter o Z minúsculo, que é a quantidade de lâmpadas por luminária, que são 2 lâmpadas por luminária. Esse N maiúsculo é a quantidade de luminárias na instalação, né? Desculpa, eu pulei o item 22, né? O item 22 é a quantidade de luminárias na instalação, que foram 12, tá? Então, esse Nzinho aqui é a quantidade de luminárias instaladas. Então, 2 vezes 12, que são as 24 lâmpadas, vezes o fluxo luminoso dessas lâmpadas, que é de 3.900, que está lá no item 15, vezes o fator de utilização, que está lá no item 18, e o fator de fluxo luminoso, que a gente ou põe 1 ou não põe nada. E a gente vai dividir isso pela área, que é 75, vezes o fator de depreciação, que é 1,25. E daí a gente vai encontrar quantos lux essa minha instalação está chegando, né? Com essas 12 luminárias. Então, façam uma continha aí. E me digam quanto que deu. 539,14. Isso mesmo. Então, a gente planejou os 500 lux, mas a nossa instalação, ela está atingindo 539,14 lux, tá? Porque a gente foi arredondando ali, né, a quantidade de luminárias e de lâmpadas, então vai sempre dar um pouquinho a mais, tá? Porque como dá um número quebrado, né, a gente sempre vai tendo que dar uma arredondadinha. Então, o nosso sistema, ele está me dando essa quantidade de lux. Se der um valor muito maior, né, às vezes é bom a gente rever alguns pontos ali atrás, para que a gente também não desperdice, né, não tenha uma quantidade de luz muito maior do que o que a gente precisa, porque daí o nosso sistema não vai ser econômico, tá? Gente, eu vou finalizar aqui, só faltam esses 3 itens, mas não vai dar tempo, né? Que já deu a hora da nossa aula. Até aqui, ficou alguma dúvida? Pro, qual que seria a diferença entre a coluna 21 e 22? Tá, no 21, a gente tem... É que nesse caso aqui deu igual, né? Então, a gente calculou lá 12 luminárias, e quando a gente distribuiu aqui, continuaram 12. Mas poderia ter acontecido, igual eu falei, vamos supor que a minha conta deu 13 lá no item 21, e daí quando eu distribuí, eu precisei colocar 15. Daí no item 22 eu ia pôr 15. Ah, tá, beleza. Professora, Oi. e aquilo que você falou de tipo assim, se não dá para distribuir uniformemente, aumentar as luminárias. Daí você deu o exemplo de aumentar 2. Daí não aumentaria muito essa conta final que você fez? Não tanto. Dos lux? Mas, Não? assim, não teria, vamos supor que desse 13, né? Não teria outra forma, né, da gente, a não ser que a gente mudasse Então, mas mudasse a lâmpada. mudar para lâmpada menor, por exemplo, de 60. É uma opção também. Daí a gente, se você achar, nossa, mas deu muito mais do que precisava. Então vou rever, vou procurar uma outra lâmpada que fique mais perto da quantidade que eu preciso, tá? Então, obrigada. De nada.
Aí, gente, a gente finaliza a tabelinha na aula que vem, e daí eu vou passar também daí uma para vocês fazerem, tá? Alguns exemplos para vocês fazerem. Deixa eu só ver se entrou mais algum aqui. Qual o resultado final da luminância alcançada? 539. Deixa eu ver aqui. 539,14. Beleza, obrigado. Deixa eu só entrar na chamada aqui. Deixa eu parar de gravar.